estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas. Vamos dar início a uma nova série de reflexões baseadas na carta de Paulo aos Filipenses. Ontem nós demos a introdução e hoje nós vamos então entrar no capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 11. Saudações de Paulo e Timóteo aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos que estão em Jesus Cristo e que se encontram em Filipos, com os anciões e também com os diáconos. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ora pelos filipenses. Graças dou ao meu Deus, porque continuamente vos recordo, porque em todas as intercessões que eu faço por vós, enquanto estou alegre, tenho regado. Por vossa comunhão no Evangelho desde o primeiro dia até o dia de hoje. Porque eu estou convencido disto, que aquele que iniciou em vós as boas obras, as aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E desse mesmo modo, é justo pensar isso de todos vós, porque vós pus em meu coração, porque vós sois participantes comigo na graça durante minhas prisões e em minha defesa da verdade do Evangelho. Porque Deus é testemunha de como eu vos amo no amor de Jesus Cristo. E isto peço em oração, que o vosso amor cresça mais e superabunde no conhecimento e em todo o entendimento espiritual, para que possais discernir as coisas que convêm, e vos sereis puros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios dos frutos da justiça que são por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amados, Paulo e Timóteo aqui, eles estão unidos mais uma vez na abertura desta carta. Isso não significa que Timóteo tenha ajudado a escrever a carta. Ele estava com Paulo quando ele visitou Filipos pela primeira vez, como nós vimos. Portanto, era conhecido dos santos dali. Agora, Timóteo estava com Paulo no momento em que o apóstolo começa então a escrever esta carta. Paulo agora, ele já está velho, enquanto Timóteo ainda é jovem. Assim, a juventude e a velhice são ligadas no serviço do melhor dos mestres. Trata-se aqui de uma ligação da primavera com o outono, do entusiasmo com a experiência, do impulsivo com o sábio e da tenra esperança com a calma e rica segurança. Ambos aqui são identificados como servos de Cristo Jesus. Ambos amavam o seu mestre. Estavam aqui atados no serviço do mestre para sempre, pelas ligações do Calvário. A carta ela é endereçada a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos, os diáconos que viviam em Filipos. Aqui a palavra todos aparece com frequência nessa epístola e é muito interessante e afetuoso de Paulo ele sempre estender as suas cartas a todos os crentes, os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. Essa é uma frase que descreve a dupla posição do crente. Quanto ao seu estado espiritual, eram postos à parte por Deus em Cristo Jesus. Quanto à sua localização geográfica, aqui eles estavam em Filipos. Estavam, então, em dois lugares ao mesmo tempo. É isso que eu acredito. Como crentes em Cristo, como santos em Cristo, nós estamos tanto na nossa localização geográfica, mas no mundo espiritual também nós estamos em posição como cristãos. Depois o apóstolo então menciona aqui os bispos e diáconos. Os bispos eram os anciões ou supervisores da igreja, da assembleia.
Eles tinham um interesse pastoral no rebanho de Deus, eles guiavam o rebanho pelo seu exemplo piedoso. Os diáconos eram os servos da igreja e provavelmente eram aqueles que eram responsáveis pelos assuntos materiais, tais como finanças ou outras coisas. Havia aqui, como nós vimos, 3 grupos na igreja: os santos, os bispos e os diáconos. Se houvesse um clero à frente do trabalho, Paulo teria mencionado também. Todavia, ele menciona apenas os bispos, no plural, e os diáconos também no plural. Temos aqui um quadro admirável da simplicidade da vida da igreja primitiva. Primeiro são mencionados os santos, depois os guias espirituais e, em último lugar, os servos nas coisas temporais. Nada mais. Em sua saudação característica, então, Paulo deseja aos santos graça e paz. A graça aqui mencionada não é aquela que tanto vem em socorro do pecador na hora da sua conversão, mas sim a que recebemos do trono da graça em tempos de necessidade, como nos diz Hebreus 4,16. De igual modo, a paz aqui que Paulo deseja para eles não é tanto paz com Deus, pois eles já possuem, e sim a paz de Deus, que vem por meio da oração e de ações de graças, como nos diz Filipenses 4, 6 e 7. Ambas são bênçãos e provêm de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. O apóstolo honra e respeita o Filho tanto quanto respeita o Pai. Para Paulo, não há dúvida de que Jesus Cristo era Deus. Agora aqui Paulo, então, traz um hino de ações de graça. Para ele isso não é novidade. Os muros das prisões, e principalmente aqui de Filipos, ecoaram os cânticos de Paulo e Silas em sua primeira visita naquela cidade, lembra? É provável que ele fosse prisioneiro em Roma ao escrever essas linhas. Mesmo assim, ele entoa de noite canções a Deus. Invencível Paulo. E ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. A lembrança aqui desperta as ações de graça em seu coração, não apenas por serem seus filhos na fé, mas também pelas muitas maneiras com que eles têm demonstrado ser uma igreja modelo. Em todas as suas orações, Paulo fazia súplicas com alegria a favor dos filipenses. Orar por eles era um deleite e não um trabalho penoso. Dessa passagem e de outras semelhantes, nós constatamos que Paulo era um homem de oração. Não é preciso ir muito longe para descobrir por que ele foi tão usado por Deus. Paulo era um homem de oração. Quando nós lembramos as distâncias que percorreu e a multidão de cristãos que conhecia, ficamos maravilhados ao ver como o apóstolo conseguia manter um interesse tão pessoal e íntimo por todos eles. A razão das suas ações de graças era a cooperação do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, eles cooperavam financeiramente com Paulo. Pensando no bom começo dos crentes de Filipos na vida cristã, Paulo então diz estar plenamente certo de que Deus, que começou a boa obra neles, haveria de completá-la. A sua obra de bondade já iniciou. O seu braço poderoso irá completá-la. E a sua promessa, lembra? É sim e amém. E nunca vai ser invalidada. Amados, a boa obra que Deus começou em nossas vidas, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa expressão boa obra pode ser uma referência também à salvação deles e no progresso do Evangelho. Quando ele fala no dia de Cristo Jesus, ele está se referindo à segunda vinda para buscar o seu povo, levá-lo para o céu e provavelmente também ao tribunal de Cristo. Quando todo o serviço for feito para o Senhor, receberá a sua recompensa justa.
Paulo, então, aqui está convicto de que tem todos os motivos para ser grato pelos filipenses. Em seu coração, ele guarda recordações permanentes da lealdade deles, que o apoiaram em todas as situações, no tribunal, na prisão, nas suas constantes viagens, em defesa e em confirmação do Evangelho. Amados, a defesa do Evangelho é a responsabilidade que ele tinha de responder aos críticos enquanto a confirmação do Evangelho era vivido na sua vida e em tudo que ele fazia. Era a mensagem do coração desse homem que orava, esse homem crente. O Evangelho vence seus adversários e fortalece os seus amigos. Aqui, amados, a palavra graça significa força imerecida que nós recebemos de Deus para continuar a sua obra diante de severa oposição. Aqui nós temos essa memória fiel deste povo forte que ajudava Paulo, que testemunhava da terna graça e misericórdia de Jesus. O amor de Paulo se torna mais notável ao lembrarmos que ele nasceu judeu e estava escrevendo para um povo gentil. A graça de Deus desfez o antigo ódio e agora eles eram um em Cristo. As ações de graças davam lugar à oração. Será que Paulo irá pedir riquezas e conforto para si ou solução para os seus problemas? Não. Ele pede que o amor deles aumente cada vez mais em pleno conhecimento e em toda a percepção espiritual. O primeiro alvo da vida do cristão é amar a Deus e amar o seu semelhante. O amor, porém, não se restringe ao campo das emoções para realizar um trabalho eficaz na obra do Senhor. Precisamos usar nossa inteligência, exercitar, sim, a nossa percepção espiritual para as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. De outra forma, nossos esforços eles serão inúteis. Por isso, Paulo ora não somente para que os filipenses continuem a manifestar o amor cristão, mas também para que esse amor seja exercitado em pleno conhecimento e toda a percepção. Um amor iluminado, de todas as maneiras, irá nos capacitar a discernir as coisas excelentes. Em todas as fases da vida, há coisas boas e há outras que não são tão boas. O bom se torna inimigo às vezes do melhor. O serviço eficaz depende do discernimento espiritual. Assim, se o amor for nos iluminando, ele vai nos capacitando para que sejamos sinceros, para que sejamos perfeitamente transparentes e sem culpa em relação àquele grande dia em que o Senhor virá, inculpáveis diante de Cristo. Terminando, o último pedido do apóstolo Paulo é que os crentes possam estar cheios do fruto de justiça, isto é, a fruto de justiça que produz virtudes cristãs de uma vida reta. Lembre-se, amados, a fonte das virtudes é Jesus Cristo. Ele é o objetivo, é a glória e o louvor. Essa petição faz um paralelo perfeito com as palavras de Isaías 61:3. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, cheios do fruto da justiça, plantados pelo Senhor, mediante Jesus Cristo, para a sua glória e para a glória e louvor de Deus. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!